Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isaac Schwartzalpt, hoje é 20 de maio de 2025. Eu vou fazer uma atualizaçãozinha sobre as síndromes gripais, como é que está a situação epidemiológica e também uma simulação mostrando o que pode vir pela frente e que caso aconteça, como que a gente pode se preparar dentro do possível. Começando pelo informe semanal do Ministério da Saúde de Vigilância das Síndromes Gripais, a gente tem muita informação aqui, eu quero começar aqui, que mostra a síndrome respiratória aguda grave, casos e óbitos de síndrome respiratória por vírus. Então a gente vê aqui 2025, o que que acontece? Começa o ano de 2025 com Covid, que é esse, inclusive a legenda está mais aqui embaixo, ó. SARS-CoV-2 é esse vermelho escuro. A gente tem influenza A não subtipada, que a gente não sabe se é H1N1 ou H3N2, é esse amarelo. Esse roxinho é vírus sincicial respiratório. A gente tem esse mais laranjinha, é influenza A H1N1, e o azulzinho é influenza H3N2, que praticamente não tem. Então a gente vê que influenza A gente tem bastante, não subtipada, e H1N1, então óbitos de síndrome respiratória entre a semana 17 e 19, que são as últimas semanas, praticamente influenza A. E casos, nas últimas semanas, vírus sincicial respiratório e influenza A. A gente vê, inclusive, essa dinâmica é muito interessante. Primeira semana de 2025, mais ou menos metade dos casos eram os Covid-19. Só que olha a proporção de óbitos que esses casos geram, é muito maior em relação aos outros vírus. E aí vai caindo a proporção dos casos de Covid-19 e vai subindo o vírus sincicial respiratório, que é esse roxo, e vai subindo a influenza A, que é esse amarelo, junto com esse laranjinha aqui. E aqui esse mais salmãozinho é o rinovírus. Quando a gente vê isso, a gente vê a proporção de óbitos por Covid caindo e a gente vê essa proporção de óbitos por influenza A aumentando drasticamente. Então, a situação atual, praticamente nada de Covid-19 e a grande maioria vírus sincicial respiratório e influenza. Quando a gente entra no histórico do Instituto Todos pela Saúde, que dá uma olhada nos laboratórios privados, que é um dado que conversa muito bem com os laboratórios públicos, então a gente tem os quatro principais aqui: influenza A, influenza B, SARS-CoV-2, que é o causador da Covid, e o VSR, que é o vírus sincicial respiratório. Influenza A, o que está acontecendo? Está em franca ascensão nesse momento. Influenza B lá embaixo, SARS-CoV-2 lá embaixo, e vírus sincicial respiratório está no pico, descendo aqui. Dá para dizer que é começo de uma queda, mas num valor muito alto, ou seja, muitos casos, quando eu sempre falo, quando o foguete sobe lá em cima, mesmo para ele cair, ele está lá em cima ainda. Então, durante essa queda, ainda são muitos casos que a gente vai ver. Aí, a gente tem o histórico dos anos aqui, positividade para SARS-CoV-2. O que que a gente vê em 2023, 24 e 25? Vamos olhar 23. Uma onda no começo do ano e uma onda no fim. No meio, não tanto. 2024, uma onda no começo, uma onda no final do meio, mas começo do fim do ano, depois já emenda numa subida no final do ano de novo. 2025, que agora a gente vê que começou o ano com uma onda e está lá embaixo. Então, quando a gente olha 23, 24 e 25, existe uma probabilidade de ter uma onda no começo e uma onda no fim do ano, né? Meio para o fim. Isso é uma probabilidade. Quando a gente dá uma olhada em influenza A, uma onda mais no meio do ano, em 2023, que daí começa a subir no final do ano. Em 2024, essa onda começa um pouco mais cedo do que o meio do ano, mas no começo, e daí nada no fim do ano, uma queda. E em 2025, que é agora, uma onda começando mais para o meio do ano. E vírus sincicial respiratório, a gente consegue enxergar quando a gente olha aqui 22, 23, 24 e 25. 22 e 23 tiveram essas ondas no final do ano, que é uma coisa anormal para o vírus sincicial respiratório, mas a dinâmica da fase emergencial da pandemia mudou bastante as épocas dos vírus, mudou tudo. E agora em 2024 e 25 a gente já vê, ó, vou tirar 23 e 22, o padrão um pouco mais parecido que a gente tinha. Essa onda mais no começo, meio do ano. 2024 e 25 está muito similar, inclusive. Dito isso, eu vou entrar aqui no meu BI, que eu fiz uma simulaçãozinha, dados fictícios. Eu coloquei ondas fictícias, é só para a gente entender. Eu coloquei três principais agentes etiológicos, não botei nem o nome, se é VSR, se é influenza, se é SARS-CoV, é só para a gente entender.
Então vamos pegar um exemplo A. A gente tem um causador, um vírus que causa síndrome respiratória aguda grave, que tem uma onda mais no começo do ano e depois nada no final. O B, que causa uma onda mais no meio do ano. Tem o C, que causa uma onda mais no começo e mais no final do ano. Esses tamanhos aqui também não quer dizer muita coisa. Eu só botei esses tamanhos para fim de simulação mesmo, para a gente entender o que que isso pode causar. Quando eu coloco os três juntos, eu vejo então essas ondas sobrepostas. Uma onda de um no começo, que daí quando ele está caindo começa a subir o outro, e quando ele está caindo começa a subir o outro. É muito similar com o que a gente vem tendo SARS-CoV-2, uma onda no começo e uma no fim, vírus sincicial respiratório, uma onda mais no começo, e influenza, uma onda mais no meio. Quando a gente tira, isso é interessante, o possível causador e deixa todos esses casos, a gente vê isso aqui. Eu tirei aqui a separação, então eu só tenho, independente do que está causando, eu só tenho o resultado. Vamos supor que seja síndrome respiratória aguda grave, isso aqui, independente do causador. Então a gente vê um aumento no começo do ano, que vai num platôzão gigante lá em cima, e depois uma queda no fim do ano. É bem diferente do que a gente tinha quando a gente tinha isso aqui. Antes da chegada do SARS-CoV-2, antes da fase emergencial da pandemia, era mais comum a gente enxergar essa onda mais no meio do ano. Claro que a região norte é uma região diferenciada, tem o inverno amazônico, então na região norte a gente enxergava mais no começo, por isso que inclusive a campanha de vacinação para influenza na região norte é diferenciada antes do resto do Brasil, porque a gente via esse deslocamento. Mas o que a gente está vendo hoje com esses vírus ficando cada vez mais fortes é isso aqui. Se a gente não tiver uma onda no final do ano de SARS-CoV-2, tomara que não tenha, a gente vê mais ou menos isso, um platôzão começando bem no começo do ano e indo ao final do primeiro semestre, começo do segundo semestre. E aí isso já é mais complicado do que a gente tinha antes, que era isso aqui. Quando a gente dá uma olhada nisso aqui, caso tenhamos uma onda de SARS-CoV-2, essa onda pode vir a aumentar esse platô para o final do ano. E aí o que que acontece? A gente está aqui na semana 19 e 20, a gente está nesse ponto aqui. Vou botar essa linhazinha aqui para a gente entender, 19 aqui. Então a gente está o quê? Vírus sincicial respiratório caindo e influenza subindo, mas vírus sincicial respiratório ainda está muito alto, diferente um pouco assim dessa minha simulação. A gente continua aqui, vai passar o pico de influenza, se tudo seguir como sempre segue, e aí quando a gente estiver caindo influenza, o que pode acontecer é um aumento de uma onda de SARS-CoV-2. Essa onda pode ser pequena, tomara que seja pequena, mas tem uma coisa que vai definir se essa onda de casos graves e óbitos, principalmente de Covid, vai ser pequena ou não, que é a vacinação. Todo mundo buscar a vacinação e começar a se vacinar nesse momento, aonde SARS-CoV-2 está embaixo, a semana 19 está lá embaixo, que nem a gente viu. Se começar a subir lá pela semana 27, 28, 29, ou tomara que não suba, é importante que a gente se vacine, que as pessoas dos grupos prioritários e todo mundo que tem justamente essa gravidade maior, voltando para o informe, a gente consegue ver bem isso quando a gente tem aqui, ó, incidência e mortalidade de síndrome respiratória aguda grave por SARS-CoV-2 segundo faixa etária. Quais que são os grupos que principalmente têm doença grave e óbito? Ó, menores que 2 anos e maiores de 65. Inclusive, para casos graves, são mais crianças que idosos, e para óbitos, pessoas com mais de 65 anos e crianças menores de 2 anos são o público mais afetado, e esses dois públicos estão nos grupos onde a vacina para Covid é de rotina. Então, é só os idosos de 6 em 6 meses e as crianças anualmente tomar essa dose. Então, é muito importante seguir o calendário de vacinação, porque se essa cobertura vacinal subir bem nesses dois grupos, muito provável que a gente não veja uma onda de casos graves tão alta no segundo semestre, caso ela venha acontecer. É isso que eu quero mostrar para vocês. A situação atual, a gente está com vírus sincicial respiratório, que é principalmente crianças, está começando a querer cair, mas está lá em cima ainda, ou seja, é um problema. Influenza A subindo bastante, SARS-CoV-2 ainda lá embaixo, e tomara que fique lá embaixo para sempre, porque não quero mais saber desse, né? Chega. Mas caso tenhamos uma onda mais para o final do ano, o que que é importante? Vacinação agora, antes que suba. A gente não pode, depois que subiu, depois que vem as notícias na mídia dizendo UTIs lotadas por causa de síndrome respiratória aguda grave, então vou me vacinar. O ideal é se proteger antes. Se a gente sabe, ó, está vindo uma chuvarada, a gente se protege antes, e não quando já está o vento, trovão e tudo. Acho que agora eu vou tentar proteger minha casa. Não, a gente se protege quando a gente percebe que pode vir.
a gente já toma medidas antecipadamente para prevenção. E a gente tem dados epidemiológicos, o Ministério da Saúde tem esses informes super completos, que tem todos os dados, dados por região, dados de vigilância sentinela. Cada vez esse informe fica melhor. A gente tem aqui como é que está a análise de atividade e tendência de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, do Infogripe, por faixa etária, como é que está praticamente todo o Brasil em alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas, nas capitais e também nos estados como um todo. Então, assim, a gente tem informação suficiente para poder se prevenir. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Tá aqui também vou deixar todos esses links que nem eu sempre deixo, mas quem acompanha meus vídeos já sabe como chegar nesses informes aqui. Um abraço e até mais e vamos vacinar. Tchau, tchau.